Vítor, temos aqui a ideia de que estes atrasos do Real Madrid já estão a irritar não só José Mourinho, mas também o Benfica, porque no fundo é um efeito dominó, ou seja, todo este impasse no Real Madrid está a fazer com que haja um impasse também no Benfica. Há razões para Rui Costa ficar furioso? Não, há razões para Rui Costa estar preocupado e colocar os interesses do Benfica acima de qualquer relação de amizade, acima de qualquer sentimento de culpa, acima de qualquer amargo de boca que possa ter sentido ao longo das últimas semanas. Tudo o que o Mário Figueiredo disse é verdade e Rui Costa já deve ter ouvido centenas de vezes. Provavelmente Rui Costa deu ouvidos a pessoas que não devia, se calhar não decidiu como devia ter decidido. As águas passadas não movem moinhos, Madalena. A partir deste momento, Rui Costa tem que defender os interesses do Benfica. E há aqui várias soluções. Uma delas, que também é evidente e clara, por isso é que as pessoas conversam e se entendem. José Mourinho tem tanta confiança que é um trunfo decisivo nas eleições e Florentino Pérez vai ganhar, o próprio Mourinho pode pagar a cláusula. Eu há um bocado falei em comprar a liberdade, como é evidente estou a falar de liberdade contratual, liberdade profissional. Não estamos a falar de nenhuma situação para além disso. Porque neste momento há um vínculo contratual que tem que ser respeitado. Portanto, agora é preciso as pessoas falarem. Madalena, objetivamente, isto não se resolve com o Rui Costa a passar pelo Seixal às 10h35, sair às 10h56 e dizer bom dia ao José Mourinho ao longe. Não é assim que estas coisas se resolvem. Portanto, isto tem que ser no devido enquadramento, no gabinete do Presidente, provavelmente com o financeiro e o jurídico ao lado, e as coisas têm que ser resolvidas claramente. Se for preciso Jorge Mendes estar presente, que esteja, as coisas têm que ser resolvidas olhos nos olhos, mas claramente não é... Mas não é o Mourinho que vai patrocinar nessa conversa, não é? Ó meu amigo, o Mourinho tem que ser convocado ainda. O Mourinho tem que ser convocado para essa reunião do José Mourinho. Ó Zé, a entidade patronal do José Mourinho chama-se Sport Lisboa Benfica. Portanto, como nós devemos respeito à nossa entidade patronal, o José Mourinho seguramente, se o Presidente Rui Costa disser que precisa de falar com ele pessoalmente, terá todo o gosto em falar com o Rui Costa pessoalmente. E a partir daí, todas as soluções... Por isso é que eu disse ao Mário, porque o Mário agarra logo no bidão de gasolina, no jerrycan, e incendeia logo, e ajuda logo ao fogo, mas não é preciso. Se as pessoas se sentarem à mesa e discutirem, mas têm é que discutir olhos nos olhos. Há muitas soluções, ou há várias soluções. O que ninguém sabe é qual é que vai ser adotada, qual é que vai agradar a todas as partes, qual é que vai permitir que o José Mourinho siga o seu caminho. Se quiser esperar para o Real Madrid para as eleições, que espere, e o Benfica segue o seu caminho e vai falar com quem tiver que falar para ser treinador do Benfica. Agora, o primeiro ponto da reunião, Zé Manuel Freitas, o ponto número 1 da ordem de trabalhos da reunião no Estado da Luz, no gabinete do Presidente, não é junto à máquina de água no Seixal. Não é chegar à máquina de água, pegar no copo, estar lá a tirar água, mister, então você fica. Não, é uma situação formal. E nessa reunião formal, o ponto 1 da ordem de trabalhos é: mister, como é que é a renovação? Apresentámos uma excelente... Você disse que era uma excelente proposta, aceita a proposta de renovação ou não? José Mourinho tem que se comprometer, como dizem em Espanha, tem que se molhar, é um termo espanhol, tem que se molhar em relação à proposta, tem que dizer a Rui Costa, aceita a proposta ou não aceita. Se disser que não, pronto, então... Quais são os seus planos em relação ao futuro? A cláusula acaba hoje ou a cláusula acaba amanhã? O que é que você pretende? Cumprir o contrato. E mediante o que José Mourinho disser, o Benfica tem que ter as soluções estudadas e as exigências estudadas. O Benfica, enquanto entidade patronal, tem que exigir respeito a José Mourinho, e até me custa ter que estar a dizer isto, porque eu nunca esperei que este processo chegasse a este ponto. José Mourinho tem razões para estar triste. A questão do traído é diferente. Eu não consigo chegar a esse ponto do traído, porque eu utilizaria o termo traído se o Rui Costa tivesse feito alguma promessa. Madalena, que fique isto claro. Foi um excelente trabalho dos nossos colegas de Correio da Manhã, mas eu não usaria o termo traído, repito, a menos que haja alguma coisa que eu não sei. Por exemplo, o Rui Costa ter feito uma promessa. Vítor, há pouco interrompi-te a palavra, mas antes de continuarmos o raciocínio sobre o debate de José Mourinho e o Benfica, quem deve dar o braço a torcer, quem não, deixa-me perguntar-te e tirar aqui uma dúvida. Portanto, é num prazo de quanto tempo é que agora as eleições têm de decorrer? Ou seja, entrega esta documentação por parte de Henrique Riquelme, terá de ser durante quanto tempo? Quanto tempo tem de esperar José Mourinho? No fundo é essa a pergunta. Madalena, é de amanhã a 15 dias, no máximo até dia 7 de junho, e por todas as informações que a marca e o AS reuniram, mas já as tínhamos antes, não estava em cima da mesa um cenário de contratação de José Mourinho em período pré-eleitoral.
Ainda por cima, não é uma situação comparável à do Benfica. O Benfica estava no meio da época quando despediu Bruno Lage e, evidentemente, está no meio da época. Ainda que tenha existido pelo menos um candidato que disse que o Benfica não devia contratar o José Mourinho até haver eleições, e o candidato foi João Diogo Manteiga, chegou a dizer que o Benfica devia continuar com um treinador interino qualquer até às eleições, isso não fazia sentido, mas José Mourinho teve um dom nas eleições do Benfica, conseguiu rapidamente granjear uma unanimidade, um consenso, federar as diferentes candidaturas à sua volta. Neste caso é diferente. Inclusivamente em termos de discurso, aquilo que já se sabe de Henrique Riquelme é que pretende outro perfil de treinador, inclusivamente garantir um diretor desportivo, ou seja, ter alguém verdadeiramente atuante no futebol, que não seja, como acontece com o Florentino Pérez, o diretor-geral José Ángel Sanches, que é o que acaba por ser, vou dizer isso com todo o respeito, como é evidente, um mero amanuense de Florentino Pérez. Portanto, ter um verdadeiro diretor desportivo a atuar. Portanto, isto é um conceito de organização do futebol diferente do que aquilo que o Real Madrid teve estes anos, provavelmente também com um tipo de introdução de proposta de jogo diferente daquela que o José Mourinho poderá introduzir. O candidato tem todo o direito a fazê-lo, não existe. É uma situação de praticamente unanimidade como existia no Benfica, porque mesmo quem deixava no ar a possibilidade de Rubem Amorim ser escolhido, acabou rapidamente por dizer que trabalharia com José Mourinho. Portanto, isso nunca foi questão. Aliás, até o Sr. Cristóvão Carvalho, que tinha Jürgen Klopp na manga, também disse que trabalharia com José Mourinho, creio eu. Portanto, a partir daqui é uma situação completamente diferente. São 2 semanas. Madalena, eu vou dizer isto devagar porque eu recebo muitas mensagens, mesmo de benfiquistas. Uns levantam questões, outros põem em xeque tentam pôr em xeque o que nós dizemos. E eu devolvo-lhes a questão. Algum de vocês benfiquistas estão em casa, mandem mensagens ou não. Concebem, passa-vos pela cabeça que o Benfica fique mais 15 dias parado, sem saber o que é que vai acontecer com o seu treinador? Se o Benfica tiver que ficar parado, vocês não acham que a decisão já está tomada? Não acham que a cabeça do José Mourinho já está em Madrid? A alma do José Mourinho, o coração do José Mourinho já saiu do Seixal, porque ele disse que tinha a redenção. A ligação sentimental era sobretudo ao Seixal, que já saiu do Seixal e que já está em Madrid. Se é preciso esperar 15 dias para haver uma resolução do José Mourinho, é porque o José Mourinho dá prioridade ao Real Madrid, não dá prioridade ao Benfica. E é isso que o Benfica tem que clarificar rapidamente. Até o início da próxima semana, qual é a prioridade do José Mourinho. Se for o Benfica, tem que renovar contrato e a partir daí assume uma ligação de longo prazo. Se for o Real Madrid, tem que haver uma solução. Há várias maneiras de se poder solucionar este caso. O que ninguém neste momento consegue apontar é qual vai ser a decisão. Do lado de Florentino Pérez, também estamos à espera, porque é algo muito importante. Ao termos o Gustavo Lourenço em Valdebebas, e aliás, por isso é que os espectadores também estão aqui em pulgas connosco, estamos todos à espera de perceber também o que é que o Sr. Henrique Riquelme vai dizer em relação a isso. Porque ainda hoje temos ouvido várias vezes a nossa equipa de reportagem a falar com adeptos do Real Madrid e o nome de José Mourinho é bem recebido, é bem acolhido, faça tudo o que tem a rebaldaria que tem sido o balneário do Real Madrid, faça terem despedido um treinador, faça terem humilhado o Álvaro Arbeloa. Tudo o que se passou esta época leva a que o nome de José Mourinho seja bem acolhido. Antes de passar também agora, aqui a é bem acolhido porque não há mais nenhuma alternativa. Força. Diz. Antes de passar aqui a palavra, para eles também falarem, se Henrique Riquelme disser hoje que está disposto também a ter José Mourinho como treinador do Real Madrid, temos aqui todas as condições criadas para José Mourinho apresentar a demissão, é isso? E esse cenário não é provável, mas se Henrique Riquelme dissesse que também pretendia trabalhar com José Mourinho, aí Florentino Pérez poderia ponderar a possibilidade de exercer a cláusula sem haver polémica eleitoral. Só que já sabemos que não é isso, as informações que vêm da candidatura. É natural, Madalena, coloques a questão. Mas irmos muito por aí, estamos a criar a levantar um bocado de poeira no ar, porque não é isso que vai acontecer. As informações da candidatura de Henrique Riquelme vão no sentido de um treinador com um perfil diferente e um diretor desportivo. Ambos estrangeiros, nenhum deles espanhol, e é para aí que vão trabalhar neste período de 15 dias que conquistam a partir do momento em que formalizam a candidatura. Ou seja, podemos dizer que com o Riquelme a apresentar um nome e Florentino Pérez a apresentar outro... É isso. Vai ser, mais uma vez, não vai ser uma eleição para eleger um presidente, mas sim um treinador, é isso? Sim. Quem é presidente é Florentino Pérez, mas evidentemente no pacote presidencial das propostas está José Mourinho, tal como o Henrique Riquelme, a partir do momento que Florentino Pérez tem um treinador na manga que é bem acolhido, porque temos que dizer isto claramente.
é bem acolhido pela maior parte da massa associativa e pela opinião publicada, além da opinião pública, a opinião publicada em Espanha, inclusive as rádios têm muita força, os programas de rádio, desportivos de rádio têm muita força e os programas de televisão também. E há um consenso que é um perfil do José Mourinho é o ideal neste momento para assumir a liderança de Balneário. E isso é importante. Portanto, Henrique Riquelme, Madalena, Henrique Riquelme vai ter que também apresentar um nome, vai ter que ter um treinador, vai ter que ter alguém que coloque em cima da mesa e a partir daí a massa associativa do Real Madrid, ou pelo menos os tais comícios eleitorais, vão ter que decidir que caminho é que devem seguir. Temos também daqui a pouco de falar do futuro treinador do Benfica, tudo aponta que seja Marco Silva, vai ser daqui a pouco, temos também novas informações sobre isso, mas José Manuel Freitas, ainda relativamente a este espaço de 15 dias, se o Benfica acabar por ficar com José Mourinho durante estes 15 dias e não anunciar uma decisão, ficar tudo em silêncio como tem estado nos últimos tempos, está a humilhar-se Rui Costa ou está a ser inteligente para poupar 3 ou 7 milhões de euros? Vou caricaturar um bocado a situação. Se o Presidente do Benfica me atendesse o telefone, eu ligava-lhe a perguntar. Não faço ideia nenhuma do que é que vai acontecer. Olha que atende, telefonas, Não, eu não tenho o número do senhor. O Rui tem grande respeito por ti, podes ligar que ele atende. Estou a adorar a pila, nem tenho o número de telefone do senhor, mas se tivesse, era o homem para lhe telefonar e perguntar ao senhor Presidente, diga lá o que é que vai acontecer. Porque isto está tudo muito baralhado, porque lá está. Eu não sei se o Sr. Riquelme vai mesmo a eleições, se vai apresentar os documentos que os conselheiros que tratam desta matéria vão esperar ad eternum para ver se o senhor chega com os documentos, com a tal garantia dos 187 milhões, com aquelas formalidades todas que são fundamentais para entrar na campanha eleitoral. E também não faço a mínima ideia do que é que o Florentino Pérez falou com José Mourinho e quais são as garantias que o José Mourinho tem no bolso. O que é que falou esta semana, Zé? Porque o José Mourinho disse que não tinha falado diretamente, mas que esta semana podiam existir contactos diretos. Ainda não sabemos, falou esta semana. Isto é a mesma conversa, ninguém falou com ninguém, as coisas estão a andar. Ninguém falou com ninguém. Incrível, não é? José Mourinho não falou com o Real Madrid, o Marco Silva não falou com o Benfica, eu sei com quem é que fala e tu também. Agora, esta gente do futebol, mas há sempre alguém que fala por eles. É o Jorge Mendes, claro, vai falando com este em quem confia não? e Claro. por muito, porque isto dos contactos diretos, até porque há outra coisa para ponderar, quer dizer, que é preciso respeitar e perceber. O José Mourinho não pode contactar diretamente o Florentino Pérez porque ainda é funcionário do Benfica. E o mesmo se passa com o Marco por causa Silva. da cláusula, Zé. Ele disse isso no fim do jogo Estoril. Pois, essa é que é a questão. É que se o Benfica tivesse renovado e tivesse acabado com a cláusula, até para estabelecer contactos, o Benfica tinha que dar autorização. Nesta cláusula de 10 dias, a cláusula de 10 dias permite bar aberto. O José Mourinho disse no final do jogo de Estoril, tu ouviste, Zé, tu ouviste na conferência de imprensa, o José Mourinho a dizer que ninguém é parvo e que os contactos estavam a ser conduzidos por Jorge Mendes, passariam a ser contactos com ele esta semana. O Mourinho anunciou. E mais, olha, e o Mourinho inteligente como é, eu sei que também reconheces isso, até disse mais. Esta cláusula existe porque chegámos a acordo para que ela existisse, envolvendo o Rui Costa no facto de existir este período de nojo, este limbo, este triângulo das Bermudas. Desculpa. E, portanto, o Marco Silva também não sabe de nada porque é funcionário do Fulham e certamente... E tem um jogo amanhã. Mas já foi dito aqui quem é que está a falar com o Fulham. O Marco Silva não está a falar diretamente com o Benfica, mas está a falar por interposta pessoa que tem ido à Inglaterra e tem resolvido o assunto. Pronto. Agora, o que é que vai acontecer neste período de 15 dias, eu não sei. O que eu sei é que alguma coisa tem de acontecer. E há uma outra coisa que eu me convenço. Que a ruptura é indesmentível, que tudo aquilo que eu tenho estado aqui até a defender numa certa medida é com base em acordos que estão estabelecidos e assinados, que é o facto de, por exemplo, o José Mourinho ter mais um ano de contrato, mas eu não acredito que ele vai continuar, e também tenho a convicção de que o José Mourinho não dará um passo, não será ele a dar um passo para rescindir a sua ligação ao Benfica, não será. É a minha convicção. Mas porquê é que tens essa convicção? Porque quem tem de dar esse passo, já o disse aqui, ainda há pouco quando o Vitor estava a falar, é o Presidente do Benfica, tem que marcar uma reunião para a SAD
de uma vez por todas, chamar José Mourinho e perguntar-lhe muito claramente, meu amigo, o que é que o meu amigo tem a dizer daquela proposta que nós fizemos para renovar o contrato? E se o José Mourinho dissesse, sim senhor, estou disponível, assina, e no dia seguinte volta para o Seixal, abre as portas e começa a trabalhar, se disser, olha, agora é tarde, porque eu já não quero. Então, e o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Falem com o Real Madrid para chegarem a um entendimento. Não vejo outra maneira de resolver a coisa. Não vejo porque quer dizer, eu até admito, havendo campanha eleitoral no Real Madrid, que o José Mourinho e o Sr. Florentino Pérez estejam disponíveis para esperar 15 dias. Agora o Benfica não pode esperar. O Benfica não pode esperar. Isso é inconcebível, Zé. Inconcebível. Não, e tem outra coisa para resolver. É que se quer mesmo o Marco Silva. Descredibilização total. É que se o Benfica quer mesmo o Marco Silva para treinar o Benfica no lugar, ser o homem que vem a seguir a José Mourinho, tem que dar e dizer a Marco Silva, oh, amigo, diga lá aos senhores do Fulham, já leu a nossa proposta por interposta pessoa? Sim, senhor, está de acordo, estou. Então pronto, esteja tranquilo, tem que resolver o problema. Então, Mário Figueiredo... Isto é de um grande amadorismo. O Marco Silva ainda não viu a proposta, Zé. Só o Jorge Mendes aqui. Ainda não Já viu. Mário, queria então perguntar-te o que é que deve fazer Rui Costa? Nos próximos dias, essa é a pergunta que se impõe por esta altura. Tomar o controle, ser presidente, ser líder. Ser líder, na tua opinião, e haver comunicação. Exatamente, ser líder. Mas, Mário, tendo em conta que há um outro candidato às eleições do Real Madrid e nós estamos aqui a acompanhar isso mesmo até com reportagem em direto, o que é que deve fazer Rui Costa? Deve esperar, como dizia o Vítor, é humilhar-se, é descredibilizar uma instituição como a do Benfica, esperar durante 2 semanas? Não pode acontecer. Eu, acima de tudo, acho que Rui Costa tem que colocar o pé à parede e ser ele a assumir este processo, que nunca foi ele que esteve no comando. E, portanto, está na altura dele assumir esse processo. E, portanto, vai ter que resolver o que é que pretende fazer. Eu entendo que para Rui Costa é difícil perder Mourinho e ainda por cima lhe pagar. Eu entendo explicar isto aos adeptos, vai ser uma situação bastante complicada e há adeptos que, se calhar, que não vão entender isto. Mas há uma coisa que eu aprendi ao longo da campanha eleitoral e ao longo da passagem de Rui Costa pelo Benfica, é que o maior trunfo do Rui Costa é a sua atitude perante os adeptos, a sua forma de estar perante os adeptos. Os adeptos ainda olham para Rui Costa como um menino Rui, aquele menino que foi futebolista, fez formação, cresceu no Benfica, fez uma carreira internacional, voltou ao Benfica. E Rui Costa não utiliza essa formação. Eu acho que se Rui Costa viesse dizer amanhã que a situação assim não dá porque José Mourinho está já com a cabeça fora e que, portanto, assume ele essa possibilidade de pagar a José Mourinho para mandar embora, se calhar isso era uma atitude, uma ação. E Rui Costa tem sido muito inativo ou não corresponde, ou seja, parece que anda atrás da opinião pública, parece que anda atrás, vamos ver o que é que vai dar. E depois as decisões são sempre erradas. Porque a verdade é que se ele andou a dizer que Rui Costa que José Mourinho ainda tinha mais um ano de contrato, a proposta de renovação não deixa de fazer sentido. E, portanto, agora continuava-se a bater. Não, existe a proposta de renovação. Passando os 10 dias, aí essa cláusula acaba e, portanto, o Benfica teria que ser ressarcido de um valor maior. E, portanto, isso é uma hipótese, é uma forma de Rui Costa também perceber que perde Mourinho, mas que pode ser o clube ressarcido de uma verba maior. Aqui a questão é o explicar aos adeptos. Depois há outra situação, que é manter o Marco Silva aqui no congelador, aqui à espera. Porque vai fazer com que o Marco Silva chegue como uma segunda opção, como já aconteceu. Numa altura percebemos que Ruben Amorim, primeira opção, Marco Silva, segunda opção. E agora nota-se, bom, se Mourinho for para continuar, se o Mourinho quiser, continua, Marco Silva, segunda opção. E, portanto, o que o Marco Silva não precisa é disso. Marco Silva precisa de chegar com a convicção que é ele o homem para o cargo.